Antes da celebração da ceia, eu tenho o privilégio, mais uma vez, nesta igreja, onde estou por tantos anos. É tão gostoso quando eu vejo na ordem do culto, ver, irmãos, gente, tem uma ordem aqui, é tão bonitinho ver, devocional. Sim, é para a sua devoção espiritual. Não se trata de uma pregação. Sabe por quê? Quando nós colocamos diante de nós a mesa, nós convidamos todos os filhos a participarem desta ceia. E como se fosse uma conversa informal, porém com conteúdo profundo, vamos falar das coisas espirituais, porque é delas que nós precisamos num momento como este. O texto maravilhoso de Tiago, capítulo 3, o verso 17. Eu vou ficar com a minha versão revisada e atualizada, que é a minha Bíblia de estudo nesse ano, enquanto vocês verão projetados a nova versão internacional, a versão mais comum no nosso meio. Tiago capítulo 3, versículo de número 17. Na versão que eu tenho em minhas mãos, e vocês assentados com toda a reverência, que é peculiar do povo de Deus, nós lemos assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Esta, sem dúvida nenhuma, é a sabedoria que vem do alto. Vamos ler todos juntos na nova versão internacional? Vamos lá? Todos juntos? Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdias e de bons frutos, imparcial e sincera. Amém. Queridos, nós estamos hoje ao redor desta mesa como família espiritual. Os irmãos que estão aqui, que são membros de outras igrejas, são nossos convidados para estarem participando desta celebração e desta mesa. Mas todos nós, como filhos de Deus, e as minhas irmãs hoje aqui, como filhas do Deus Altíssimo, nós temos que entender que quando nos aproximamos de Deus, nos aproximamos para sermos pessoas melhores, para sermos pessoas, a partir do momento da aproximação com o nosso Deus, pessoas mais espirituais, pessoas cuidadosas, pessoas respeitosas, pessoas que amam pessoas, pessoas tratáveis, pessoas carinhosas. É para isso que nós estamos em uma igreja. Claro que toda igreja tem que ter os seus critérios, suas ordens, suas práticas e tudo mais, no qual todos os membros que fazem parte de uma igreja como a nossa, todos nós estamos aqui. Claro que temos muito mais privilégios do que deveres, mas temos também deveres e temos que cumpri-los, obviamente. Agora, o apelo de Deus nesta noite, irmãos, principalmente vivendo um ano como estamos vivendo, é que nós possamos entender e compreender que nós não precisamos de sabedoria humana, nós estamos precisando de sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus. Não que a sabedoria humana seja desprezível, não, pelo contrário. Aliás, a sabedoria que o homem tem, a Bíblia diz que foi Deus quem concedeu. E nós louvamos a Deus por isso. É a sabedoria humana, que vem através da educação, do aprendizado, dos valores éticos e morais compartilhados dentro dos ambientes familiares. As pessoas alcançam um nível de sabedoria. Mas na devocional de hoje eu quero falar a respeito desse item sabedoria que vem do alto, mas que de uma maneira propositada Deus diz assim: a sabedoria que desce dos altos céus e envolve o coração do meu povo, acima de tudo, prioritariamente, é uma sabedoria que inspira pureza. Os estudiosos chegam ao ponto de dizer que há um sussurro, há um suspiro nesses escritos de Tiago. É como se ele dissesse: a sabedoria que vem de Deus é pura, é prioritariamente pura. Querida igreja, somos chamados todos nós sem exceção a vivermos uma vida de pureza na presença do nosso Deus.
Pureza esta que o mundo anda pisando em cima. Pureza esta que até aqueles mesmos que são chamados de evangélicos, gospels e tudo mais, estão se esquecendo. Nós estamos abandonando os princípios de pureza em nome de vivermos no mundo em que estamos vivendo. Irmãos, existem coisas no reino que são negociáveis. Tem coisas que são inegociáveis. A pureza é inegociável. É inegociável. É por isso que quando qualquer pai, tendo qualquer valor religioso, quando percebe que a sua prole, os seus filhos, começam a se desviar de uma postura de rigidez, de prumo, de nível, de realmente um caminho certo, logo os pais investem na vida desses seus filhos, corrigindo rotas, sem que um pai saiba, ele está levando a sua família, levando os seus filhos, aqueles que estão debaixo de suas autoridades, a um sentimento de pureza. E se não bastasse tudo isso, igreja, Deus nos deu uma consciência, e desta consciência ninguém consegue fugir. Quer alguém que esteja dentro desse templo hoje, ou alguém desprovido de qualquer valor bíblico, que seja no mundo nesse instante, quando ele pecar, através da sua consciência, Deus o acusa, que ele na verdade está transgredindo os mandamentos de Deus, mesmo que ele não saiba proferir com os seus lábios tal julgamento, para que nenhum homem esteja inexcusável diante de Deus, nenhum. A Bíblia chega ao ponto exagerado em Romanos, em dizer que as pessoas que vivem nos lugares mais extremos do mundo, que talvez não tenham oportunidade de uma escola bíblica, de se assentar a um culto como este, comer de uma ceia como esta e participar dela, mesmo que eles estejam longe de todos esses valores, o valor da consciência de Deus, impregnado como se fosse uma impressão digital, como se fosse o próprio DNA da nossa vida, nós sabemos quando erramos, nós sabemos quando erramos. Eu fui agora para o sul e abri minha Bíblia, 2 pessoas do meu lado, comecei a compartilhar da fé, e sabe aquelas conversas que a gente tem, muitos de vocês já tiveram comigo no gabinete, em que o pastor pega uma folha e diz, deixa eu te explicar. Eu tenho um amigo, o pastor Ebenezer, que adora guardanapos. Ele senta com qualquer pessoa e começa a desenhar no guardanapo, porque ele tem uma mente bem gráfica, extremamente visual. Eu gosto também de explicar. E quando eu expliquei para o homem que ia viajando comigo, que dizia que ele não sentia no coração dele qualquer peso a respeito da sua espiritualidade ou de qualquer pecado, e que ele estava tranquilo mesmo não tendo nenhum conceito certo de Deus ou de igreja, eu fiz questão de dizer para ele por que ele estava assim. E quando eu falei a respeito do consciente, do subconsciente, do nosso ser racional, do nosso ser emocional, sabe qual foi a primeira coisa que ele me pediu? Eu posso ficar? Ele pediu papel. Ele disse, onde você aprendeu isto? Eu falei num livro chamado Provérbios, de um homem muito sábio, Salomão. Eu vou ler esse sábio. O mundo hoje procura gurus. Nós temos a sabedoria de Deus no livro de Provérbios, como alguém que realmente examina o nosso ser e sabe da nossa consistência. Meu irmão, minha irmã, um dia você foi salvo para viver uma vida prioritariamente de pureza. A tal ponto da Bíblia diz que as coisas impuras não sejam nomeadas no nosso meio. Nós temos que amar as coisas puras, as coisas corretas, as coisas de boa fama, as coisas de boa índole. Se existe algum valor, diz o apóstolo Paulo em outro texto, é nisso que a gente tem que pensar. Povo de Deus, eu quero fazer um apelo a vocês, para que possamos focar a nossa vida naquilo que importa para Deus, prioritariamente a pureza do meu ser. A maioria das religiões vivas no mundo de hoje conclamam os seus fiéis
ao recatamento, a realmente viver diante do seu Deus, seja Ele qual nome tenha, um momento de solitude, para refletir a respeito dos seus maus hábitos. Todas as religiões denominadas vivas têm um momento que a gente poderia dizer um momento zen. Por quê? Porque todos os homens que lidam com pessoas e com seres humanos, nós já sabemos que não há dentro da nossa mente, do nosso coração, ou qualquer compartimento espiritual na nossa existência que possa realmente carregar o peso de impureza. Nós não fomos feitos para isto. Não há um cantinho da alma humana onde há lugar para a impureza. Por isso nosso Deus eterno está sempre nos conclamando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz que eu tenho que confessar o meu pecado, e se eu confessar o meu pecado, o nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como Max Lucado nos ensina, e temos enfatizado tanto isto no mês de janeiro, quantas pessoas que estão dentro da igreja carregando mochilas pesadas das suas emoções, dos seus pecados, e a gente quer subir a montanha da oração, a gente quer subir a montanha da vitória, mas não dá. Há um peso que nos puxa para trás, é o peso dos nossos pecados. É por isso que Tiago, falando a respeito de possibilidades de pecados, ele diz: ei, aguardem prioritariamente a sabedoria que vem do alto, e ela é, acima de tudo, pura. Por que ela é pura? Irmãos, porque como acabamos de cantar por várias vezes aqui, o nosso Deus é santo, é a natureza divina, Ele é santo, e Ele separou para si um povo que é chamado a uma vida de santidade. Vivemos num tempo, irmãos, que o povo de Deus está pecando porque Deus perdoa. Como aprendemos? Isso é falta de temor. Não vá por esse caminho, porque a sabedoria que vem do alto, primariamente, ela é pura. É por isso que os textos bíblicos nos dizem assim: povo meu, santificai-vos hoje, e amanhã eu farei maravilhas no meio de vocês. Muitas vezes estamos de templo em templo, de culto em culto, procurando maravilha sobrenatural de Deus, culto das vitórias. Mas há um elemento que antecede a vitória, é o clamor pela pureza do povo de Deus. Povo de Deus, precisamos ser puros, precisamos viver uma vida de retidão, uma vida de pureza. Temos que abandonar a mochila pesada dos nossos pecados, e principalmente aqueles pecados circunstanciais nossos, nos quais estamos sempre caindo, seja ele qual for. Há muitas pessoas hoje que estão acorrentadas na mentira, fazem da mentira a sua própria vida. Conhece a verdade, mas nos seus lábios manuseiam a mentira, enquanto as escrituras sagradas diz que o pai da mentira é quem, igreja? O diabo. Estamos vivendo em um tempo em que os nossos olhos são impuros. Sabemos onde está a impureza, e no entanto, amamos a impureza. Estamos vivendo um tempo em que estamos nos alimentando com a podridão e a sujeira deste mundo, enquanto Deus diz: santifique-se hoje, e amanhã eu farei maravilhas no vosso meio. Irmãos, os princípios de santidade que Deus nos ensina nas Escrituras, elas não são impossíveis de serem alcançadas. Mesmo que o padrão possa parecer bem alto, não é verdade isto.
Porque o texto maravilhoso que já estudamos ao longo desses anos que estou aqui por 4 vezes, o texto de Tessalonicenses não diz que é eu que me santifico, não é você que se santifica, nós não temos poder para isso. Mas Tessalonicenses diz que quem nos santifica é o Senhor. Mas pastor, então ensina qual que é o mistério. Não tem mistério, já está tudo revelado. Você numa noite como esta, você diz: Pai, a mochila está pesada demais, eu me desfaço dela. Senhor Deus, pelas minhas próprias forças, eu não consigo. Mas Senhor, como diz a Tua palavra, santifica a minha vida, santifica a minha vida, santifica o meu ser. Mas lembre-se, quando você fizer esta oração, dizendo ao Pai Eterno, santifica o meu ser, pode ter certeza que você será aprovado. Porque o único meio de Deus mostrar a você, produzindo santificação na tua vida, é te colocando pela prova, e no primeiro dia que você disser: eu gostaria de olhar aquela sujeira e aquela pornografia, mas Deus, no domingo eu fiz um propósito santo diante de Ti. Eu desligo o computador e diante de Ti te peço novamente, santifica a minha vida, Senhor. E como se fosse um ciclo virtuoso da nossa vida, Deus vai trabalhando no nosso ser. Porque o não do homem diante das coisas que o consomem e os derrota e os envolve e coloca grilhões, é o grande momento da espiritualidade de um homem. É o momento em que ele vence e ele declara: Senhor, não fui eu que venci, foi o Senhor que venceu através de mim, glória seja dada ao Senhor. Irmãos, temos que ter esse momento na nossa vida. Eu conclamo os meus adolescentes para que vocês vivam uma vida de pureza nesses dias. Nunca uma geração como a de vocês foi tão atacada com a sujeira, a pornografia e entretenimento. Jovens, a Bíblia diz que vocês têm o poder de vencer o maligno. Vença o maligno, jovens. Diga não para Satanás, diga sim para o Santo de Deus. Adultos que estão aqui, não podemos envergonhar as novas gerações. Os homens desta igreja têm que ser realmente homens que busquem uma vida de pureza, para que possamos deixar um legado de fé para as futuras gerações. E meu irmão, me permita dizer, não dê abertura na tua vida ao maligno, não dê um lugar ao diabo, porque o que ele quer é a tua descendência. No que diz respeito à minha descendência, eu fecho as portas, porque as portas da minha alma estão escancaradas para Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Não vamos negociar com o pecado. Se vier Satanás a nós com blandiças, como nos diz o primeiro capítulo de Provérbios, nós vamos dizer não. Não, porque eu conheço o Santo de Israel. Eu sei quem Ele é. Eu sei os frutos de libertação que Ele produz na nossa vida e na nossa existência. Irmãos queridos, pureza é o que nós mais precisamos nos dias atuais. Irmãos, se a gente for discutir gosto de culto, de celebração com o povo de Deus hoje, nós não vamos conseguir nunca agradar a Deus. Porque as pessoas estão vindo à igreja para serem servidas de um culto. E erramos o alvo para o qual Deus nos chamou. Nós estamos aqui reunidos para cultuá-lo. Nós não estamos aqui com outro objetivo a não ser este. Não nos enganemos a nós mesmos, irmãos. Quando dissermos, irmãos, vamos louvar a Deus, faça isso de todo o teu coração. Porque naquele momento em que o adorador louva, ele é visitado pelo Espírito Santo de Deus, que nos encoraja a uma vida de pureza e santidade na presença de Deus. E aí, irmãos, mais adultos desta igreja, nós precisamos encorajar os mais jovens a viver uma vida de pureza e santidade nesses dias. Pais precisam falar mais de pureza e santidade dentro dos nossos lares. Estamos falando de cultura,
estamos falando de dramas humanos, estamos falando de tantas coisas e nos esquecemos que nós precisamos falar de santidade e pureza, porque esse é o tempo de nos santificarmos, para que Deus, nas futuras gerações, faça maravilhas no nosso meio. Esse é o nosso sonho, é o nosso desejo. Filho, você vai estender a sua mão para pegar o pão e o cálice. Bem-vindo a esta mesa. Mas esta mesma ceia, ela transpira para nós o desejo de que o homem deve examinar profundamente o seu coração e assim comer deste pão e beber deste cálice. Porque, querida igreja, estamos vivendo num tempo em que fazemos de um culto como esse uma genuína religião, uma repetição na nossa vida. Irmãos, o pão não é hóstia aqui não, com todo o respeito que tenhamos por símbolos religiosos. Irmãos, é a mão que se estende na direção deste pão e desse cálice, é que tem que ter uma vida de pureza diante de Deus. Estamos precisando de mulheres puras dentro dos lares, mulheres puras, mulheres santas, que a semelhança de Sara, a beleza delas não está no frisado do cabelo, na compostura de joias, não está em nada disso, mas está no espírito incorruptível dentro dos seus corações. Nós estamos precisando dentro dos nossos lares de homens que sejam sacerdotes. As nossas famílias precisam ser sacerdotais, família consagrada a Deus. E a palavra consagração vem de uma raiz de separado, ou como nós estamos dizendo, uma pessoa santa, uma pessoa separada por Deus. Perfeito nunca seremos, absolutamente santos jamais seremos nesta vida. Tanto é que esta vida termina quando Jesus vem para buscar a sua igreja, e naquele dia nós receberemos um corpo de glória e a mente de Cristo, e estaremos para sempre com o Senhor. Aquilo que vai ser pleno no futuro, Deus diz através da boca de Tiago, mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente, prioritariamente, ela é pura, porque o que vem de Deus é puro. O povo de Deus tem que ser puro. Por isso, cuidado com seus olhos, principalmente as mulheres. Quantas mulheres invejosas nós temos dentro da igreja, sempre observando os outros, sempre querendo ter o que elas não possuem. Isso causa uma inquietação tão grande na vida destas mulheres, que isso se torna uma perturbação. Minha irmã, cuide dos seus olhos, fique muito feliz com aquilo que você possui, porque só a salvação já é um degrau alto na tua existência, é um degrau alto. Mulheres desta igreja, jogue fora, guspam, me perdoe a expressão tão feia, cuspam fora toda murmuração. As mulheres estão murmurando muito nesse dia. Parece que tem um bom marido e quer mais. Tem bons filhos e não conseguem enxergar a virtude dos seus filhos. Tem uma boa igreja e quer sempre estar no lugar onde ela não vai estar. E para isso, usando dos lábios, pesa na vida da sua descendência. Minha irmã, cale-se diante de Deus. Seja uma mulher de oração. Busque ao Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Homens desta igreja, cuidado com seus olhos. Tem muito crente que é homem sem vergonha, meio tarado, Na sexta-feira fiquei preocupado com o irmão, já chamei para o gabinete. Ele deu uma olhada na traseira de uma irmã que ia descer na Avenida Boas Novas, que eu disse: meu irmão já pecou. Já pecou. Eu disse: que é isso, irmão? E quando a gente confronta, sabe o que diz? Eu não vou voltar mais nessa igreja. Estão buscando igreja perfeita, e quando chegar lá já ficou imperfeita, porque ele chegou. Homem de Deus, cuide dos seus olhos, peça para que um guarda guarde os seus olhos. Muitos homens bons hoje estão pecando pelos olhos,
Deus diz pureza prioritariamente. Pureza, pureza, pureza. Precisamos mudar isso tudo. Precisamos mudar isso tudo na nossa vida, irmãos. Porque temos que ser um povo de Deus. Temos que nos amar uns aos outros sinceramente, sem nenhum fingimento, como nos diz esse texto também um pouco mais. Ainda que o pastor está ficando só na palavra pureza, como nos sugere o autor. Eu quero concluir o que aconteceu na vida de um dos nossos maiores missionários, cujo nome está escrito nos anais da obra missionária moderna. Depois de ter investido 18 anos na China, ele foi até a aldeão, a pessoa mais ilustre daquela aldeia, e disse: eu sou um cristão, eu sou um pastor, eu vim aqui pregar o Evangelho de Jesus Cristo, e eu quero te entregar uma Bíblia. Não era uma Bíblia toda, mas era o Novo Testamento na língua natural dele. Aquele aldeão, que ao mesmo tempo era um conselheiro, um sábio daquela tribo, disse para ele: muito obrigado, quero ler o livro dos cristãos. Por favor, quando eu terminar de ler, se eu gostar, fica para mim. Se eu não concordar, eu devolvo a você. O missionário se deu por satisfeito. Afinal, ele estava falando com a pessoa mais importante da aldeia. Passado alguns dias, um garoto vem e diz: missionário, está aqui o livro de volta que o senhor deu. E ele ficou muito constrangido, porque ele guardara na sua mente o que o aldeão tinha dito, que se ele não gostasse da leitura, ele devolveria, mas se ele gostasse da leitura, ele ficaria com ele. E na mesma hora ele ficou um tanto quanto desapontado, orou a Deus. Dias depois vai até o aldeão e diz: o senhor não quer ficar com esse livro? E o aldeão disse assim: eu até que gostaria de ficar com esse livro, porque fala da história de um homem notável. Mas façamos assim, missionário. O dia que vocês cristãos viverem o que está escrito no Novo Testamento, eu fico com o livro. Até lá, vou continuar com as minhas próprias convicções. Porque tudo que está escrito nesse livro eu concordo, mas quando eu olho para a vida dos cristãos, eu discordo. Será que o aldeão, olhando para a tua vida, meu irmão, minha irmã, ele devolveria o Novo Testamento? Ou ele diria: fico com ele, porque as tuas palavras, a tua maneira de ser, o teu testemunho é extremamente idêntico ao que eu posso notar nas páginas desse notável livro e do homem que vocês seguem, Jesus de Nazaré. O meu apelo nesta noite a este povo que se chama pelo nome de Deus: é tempo de pureza, irmãos. É tempo de pureza. É tempo de desligarmos os nossos televisores. É o tempo de mudarmos o nosso canal. É tempo da gente vigiar tudo que passa no mundo televisivo. É tempo de clamarmos pela pureza. É tempo de buscarmos a Deus em primeiro lugar. É tempo de nos voltarmos para Deus, e Deus se voltará para nós. É tempo de buscá-lo, que Ele vai deixar-se ser encontrado. É tempo de clamar, e Ele vai nos ouvir. É tempo de bater, igreja, e as portas serão abertas. É tempo de buscar, e Deus diz: eu vou ao encontro do meu povo. Pureza ao Senhor é o que nós mais precisamos. Não existe coisa mais triste aos olhos de Deus, é de que as pessoas entram neste culto para cultuá-lo com seus corações sujos, com as suas vidas encardidas pelo pecado, e fazem uma celebração simplesmente porque estão repetindo atos religiosos. Não, irmãos.
É tempo de nos calarmos diante do nosso Deus e de buscarmos uma vida de pureza e santidade. E Deus vai fazer maravilhas na tua família, vai fazer maravilhas na nossa igreja e vai fazer maravilhas nessa cidade e nessa nação. É tempo de santidade ao Senhor, irmãos. E que diante do Deus Todo-Poderoso possamos levar realmente a vida com mais seriedade. Mesmo que tivermos que perder, mas vamos ganhar. Porque para todas as coisas debaixo dos céus há um propósito. Hoje eu quero proclamar essa igreja amada e querida, a pureza, a uma vida de pureza e santidade. O tempo já chegou e a hora é essa igreja de nos purificarmos, de lavarmos as nossas vestes e de nos limparmos, porque o fim de todas as coisas está próximo. E um dia esses elementos da ceia serão substituídos pelas bordas do Cordeiro nos céus. Até que esse tempo não chegue, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Eu gostaria de desafiar você, quando você receber o pão, que nos recorda o corpo de Cristo que foi estraçalhado, partido naquela cruz, que você converse com Deus no teu íntimo. Não olhe para os outros, não olhe para as circunstâncias ao redor, por favor, só olhe para dentro do teu coração. Examine-se lá no íntimo do teu ser. Quando você pegar o cálice, se você precisa da purificação dos seus pecados, Jesus Cristo não te olha condenando, Ele te absolve, mas Ele te chama para uma vida de pureza nesta noite e diz: filho meu, é tempo de buscarmos o que é puro, o que é santo, e que nada deste culto possa nos atrapalhar. Não, que possamos com todo o nosso ser examinarmos o nosso coração e assim comermos deste pão e bebermos deste cálice. Eu quero convidar os nossos irmãos diáconos, nosso vice-presidente, o pastor que nos assiste à mesa, para que estejamos juntos aqui, para termos juntos o privilégio de estarmos servindo a ceia do Senhor. Oh, irmãos, na oração que o pastor e os diáconos fazem ali naquele gabinete, é um momento tão lindo, é um momento sublime da minha vida. Estamos nos preparando para, de maneira pura, santa, colocar nas tuas mãos aquilo que vai ser o exercício do exame do teu coração. E o que nós pedimos ali, mesmo que sejamos só as mãos que servem nesta noite, que possamos ser um lembrete de Deus na tua vida. Por favor, igreja, santidade ao Senhor. E mesmo se Deus está trabalhando em sua vida, deixe Ele atuar. Ele é Deus maravilhoso. Se as pessoas que estão ao seu redor estão um pouco incomodadas do jeito que Deus está trabalhando na vida, puxa vida, você se lembra daquele culto de final de ano, quando nós dissemos: vista a camiseta, onde se lê: desculpe o transtorno, aquele que começou a boa obra em mim, Ele está trabalhando, Ele ainda não terminou. Esposa, olha para o teu marido, ele tem uma camiseta assim, viu? Está em obras. Olha para ela, Deus está trabalhando. Mas Deus quer produzir nesta igreja e em todas as igrejas espalhadas sobre a face da terra a pureza, porque o fim de todas as coisas está mais próxima dessa geração do que esteve em qualquer outra geração que tenha vivido sobre a face da terra. É tempo de nos prepararmos, irmãos, porque precisamos ir para o lar, atravessar o nosso Jordão. Estamos aguardando a manifestação de Cristo nos ares, para estarmos com Ele. E nesse período que nos resta sobre a face da terra, que as nossas vestes sejam a pureza e a santidade a um Deus que só pode ser honrado com a pureza e com a santidade.